Olá pessoal, eu sou o Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a União Europeia. A União Europeia é o bloco econômico mais evoluído do mundo, né? Ele transcende essa função econômica que muitos outros blocos do mundo que surgiram na década de 90 têm. Né? Por quê? Porque ele é um bloco que existe há muito mais tempo. A União Europeia é um bloco econômico que surgiu na década de 40, em 1944, quando havia um acordo entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O texto está aqui atrás de mim, você pode acompanhar, pausar e assistir a hora que quiser. Então, a Bélgica, Holanda e Luxemburgo fizeram um acordo entre eles para conseguir fazer o trânsito de carvão e de aço entre eles sem a cobrança de tributos. Vendo que isso dava certo, vários outros países mais importantes, de maior expressão econômica dentro da Europa, acabam achando interessante aquele acordo e criam a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, conhecida pela sigla SECA. Foi criada em 1951. Ela acaba incluindo Alemanha, França e Itália no acordo, e daí o acordo passa a ser considerado um acordo realmente importante e na esfera mundial. Tá? Muitos sites consideram que a história da União Europeia começa na SECA apenas, só que na verdade ela nasceu já no Benelux, quando havia um acordo menor ali que já tinha esse contexto. Em 1957 o Tratado de Roma dá origem ao que a gente chama de Comunidade Econômica Europeia. Então, quando o nome passa a ser Comunidade Econômica Europeia, ele passa a não comercializar apenas carvão e aço, e sim outros produtos começam a entrar no acordo. Então é um acordo de fato econômico, não apenas de carvão e aço. Por isso que o nome muda, Comunidade Econômica Europeia. E entre 1957 e mais ou menos a década de 70, a gente vai ter ali grande parte das regras econômicas de toda a União Europeia estabelecidas. Com a saída recente do Reino Unido da União Europeia, eles voltam a ter uma legislação da década de 50, 60. Então o Reino Unido tem muito trabalho pela frente para conseguir repor todas as leis que correspondem às questões econômicas envolvendo o próprio país. Tá? Nos anos 90, num contexto já neoliberal, num contexto já de vitória capitalista do período da Guerra Fria, vários acordos econômicos foram feitos para tentar proteger algumas economias. O Mercosul, o NAFTA surgiram num contexto, geopoliticamente falando, de tentar garantir que pelo menos o teu vizinho compre o teu produto. E na União Europeia não é diferente. Eles vão tentar estabelecer laços mais fortes entre os países membros da Comunidade Econômica Europeia e vão tentar fazer o trânsito de pessoas, o turismo, ser muito maior entre os próprios países membros. E de fato eles conseguem, O bloco é o que mais evoluiu no sentido de livre circulação de pessoas e tal. Talvez isso seja um dos grandes problemas do bloco hoje. Hoje o Reino Unido sai por quê? Porque está cansado de talvez financiar dívidas de alguns outros países mais pobres dentro da União Europeia, Eles estão cansados de talvez receber uma sobrecarga de imigrantes, que nem é verdade, Porque eles são uma ilha, eles recebem os imigrantes que eles escolhem, tá? Então eles estão cansados de algumas coisas ali, deixa eles, acharam que era melhor para eles sair da União Europeia. O que eu quero mostrar aqui agora para vocês? Aqui agora eu estou no site da União Europeia, você escreve União Europeia ali, coloca na versão em português, e aqui a gente consegue ver, por exemplo, quem são os 27 países que fazem parte da União Europeia hoje. Qual foi o último que entrou? 2013, Croácia. Aqui a gente ainda não, a gente tem no texto inicial lá, dizendo que o Reino Unido já saiu da União Europeia, mas não tem aqui a data aparecendo, não é um orgulho para eles mostrar que alguém saiu do bloco, Então em 2013 tinha sido a última entrada, eles estavam com 28 países, Voltaram a 27, entrou a Croácia, tinha ido para 28, saiu o Reino Unido, voltamos para 27 países membros da União Europeia. Esse é o acordo dos anos 90, tá? Então lá na Comunidade Econômica Europeia a gente tinha outras características. Então em 2004 entraram vários países, muitos do leste europeu, 2007 também, 95 Áustria, Finlândia, Suécia, então que não surgiram ali no Tratado de Maastricht, que deu origem em 1991, à União Europeia com esse nome. Então aqui nesse site a gente consegue ver vários layers, a gente consegue filtrar, por exemplo, aqui eu botei data de adesão, países que usam euro. A gente consegue olhar no mapa aqui do lado, quais são os países que usam euro. E daí fica em destaque: Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Alemanha, boa parte do ocidente europeu utiliza, a Irlanda utiliza, o Reino Unido nunca utilizou. Tá? Então o euro é uma moeda que existe desde 2002 e o Reino Unido nunca praticou o euro como moeda oficial.
Então, assim, ele já não era um país que aderia a tudo. Ele nunca assinou, por exemplo, o Acordo de Schengen. O que é o Acordo de Schengen? Vamos ver se tem aqui nos layers desse site deles, né? Quais são, membros plenos do Espaço Schengen. Espaço Schengen é onde que a gente tem um espaço sem fronteiras dentro da Europa, que permite a livre circulação de você, turista, o dia que for para lá fazer turismo, tá? Vamos ver quem faz parte do Espaço Schengen. Olha só como o mapa fica, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha só, quase todo mundo faz parte. Do Ocidente Europeu, todo mundo faz parte praticamente, menos Reino Unido e Irlanda. Tá? Então, o Espaço Schengen ele permite que você não precise mostrar o passaporte cada fronteira que você passe. Então, o Espaço Schengen é um acordo muito importante dentro da União Europeia do ponto de vista turístico. Tá? Quem gostaria de aderir à União Europeia, né? A Turquia é difícil, cara. Ela tem um relacionamento com o Irã muito forte, então é bem difícil ela entrar. E vários países aqui da antiga Iugoslávia, né? Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, são países que têm interesse em acabar entrando dentro da União Europeia. Tá ok? Então eu espero ter atendido aí algumas demandas com relação à União Europeia, né? Então vale ressaltar que ela tem 27 países e ela corresponde a cerca de 500 milhões de habitantes dentro da Europa. Aqui tem isso aqui é minha aula, né, que normalmente eu vou dar em sala de aula, eu não consigo passar tudo aqui pra gente. Mas aqui a gente vê, por exemplo, quem está dentro da zona do euro, do Acordo de Schengen e da União Europeia. Os países que estão em preto, alguns países só estão no Acordo de Schengen e na União Europeia, outros estão na zona do euro e estão no Espaço Schengen, então tem cores diferentes para cada categoria. Aí eu queria mostrar um pouquinho para vocês uma outra coisa. Eu tenho uma postagem aqui no meu blog, né, que ela corresponde ao Parlamento Europeu. O que é o Parlamento Europeu? O Parlamento Europeu é onde que a gente tem tipo um congresso, tipo que a gente tem do Brasil, da Câmara dos Deputados, do Senado, para todos os países da União Europeia. Então as decisões são coletivamente decididas por um parlamento, né, de 700 pessoas, de cerca de 700 pessoas, né, e eles tomam decisões para todos os países membros. Então é como se a União Europeia funcionasse como um país, como o Brasil. Tá? Então a União Europeia ela funciona melhor como país do que o Brasil como país. Isso aqui é muito interessante, mas isso faz com que muitas nações não se sintam bem representadas. Mas, por exemplo, o Reino Unido era um dos que tinha mais cadeiras dentro do Parlamento Europeu. Aqui a gente consegue ver 73 cadeiras, que eles abandonaram por completo essas cadeiras quando saíram esse ano da União Europeia. Então aqui a gente vê Alemanha, França, Reino Unido e Itália, são eles que tomam grande parte das decisões dentro da União Europeia. Mas uma outra coisa interessante sobre a União Europeia e o parlamento dela é a divisão política. Aqui a gente tem na cor azul partidos de direita, né, e na cor vermelha, verde, né, bandeiras da esquerda, bandeiras da questão ambiental. Então é uma divisão muito forte dentro da União Europeia com relação a acordos com relação à migração, questões ambientais, regras para estabelecer uma empresa. Isso é bastante divergente de acordo com vários políticos dentro da Europa e várias linhas de pensamento da própria população. Ok? Essa foi uma aula sobre a União Europeia, sobre alguns aspectos, um pouco aleatória a aula, mas é isso aí mesmo. Obrigado pela atenção, não esquece de dar o like, não esquece de seguir o canal e compartilhar com o coleguinha. Valeu!